Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Junto com os familiares também, estejam bem. Quero pedir para vocês o seguinte, antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão realizando as nossas tarefas paulatinamente, diariamente. Vocês estão de parabéns. Quero pedir para que vocês comuniquem com os colegas de vocês que estão assinando as chamadas lá nos grupos e não estão fazendo as atividades, tá? Prestem atenção, nós estamos monitorando. Se você assina a sua chamada, você tem que entregar a atividade. Nós estamos relatando isso para a coordenação. Perfeito? Vamos lá. Espero que alguns ou todos de vocês estejam em mãos aí a nossa lista de atividades, tá, do ensino médio, segunda série do ensino médio, que é proposta pela Secretaria de Estado de Educação de Goiás e a Superintendência de Ensino Médio do Estado de Goiás, beleza? Vamos lá. Primeiramente, quero falar para vocês o seguinte: não iremos ler todos os textos, tá? Até mesmo porque para o vídeo não ficar muito longo, cansativo. Nós vamos bater em cima de cada questão, certo? Questão número 1 diz o seguinte: ele trata do fim da pobreza extrema, é crucial para um futuro sustentável, de chefe da ONU. Relaciona a questão da pobreza com a criança, com o adulto, pessoas que vivem com menos de 1,90 dólar, tá? Por dia, né? Um dólar hoje está em torno de R$ 5,50. Quer dizer que 700 milhões de pessoas no mundo vivem com R$ 5 diariamente, certo? Isso causa uma pobreza extrema no mundo inteiro. Beleza? A questão número 1, ele diz o seguinte: o texto publicado no site das Nações Unidas pertence ao gênero. Ele quer saber que gênero textual é este, né? E ele apresenta como uma primeira opção a crônica. Esse texto ele é uma crônica, ele tem um traço de informalidade, digamos assim, de engraçado, de cômico, né? De humor. Não, ele não trata nada disso. É um texto sério, é um texto que reporta algo sério. Ele é um artigo de opinião, ele vem em primeira pessoa, trata as coisas como primeira pessoa, onde o escritor, o autor, ele dá uma opinião sobre o assunto abordado. Também não. Ele é um editorial onde o autor desse editorial ele cita algumas outras entrevistas ou reportagens abordadas sobre o contexto do jornal, da notícia ali. Também não, né? Ele é uma notícia porque apresenta fatos reais, uma linguagem formal, né? Uma narração objetiva e verbos modalizadores do discurso, certo? Sim, ele é uma notícia, sim, ele nos traz informação, utiliza esses verbos modais, ele nos traz uma informação sobre o assunto que é abordado. Tá? Então, questão número 1, o gabarito correto é a letra D, certo? Vamos para a questão número 2. Questão número 2 é uma entrevista, né, de uma historiadora, Miriam Vaz, ao blog Nós, né? Ela conta uma história dela, a história de vida dela, que ela participou, que ela vive, né? Que ela viveu ou vive, certo? De uma maneira, digamos assim, até meio humorística, né? Meio engraçado, certo? Vamos lá. Ela até condena aí a questão do casamento, né? Me separei aos 50 anos, né? Lá no finalzinho, ó, sofri pra burro, mas agora eu vejo que tive muita sorte. Casamento é uma merda absolutamente e jamais casaria de novo. Essa é a opinião dela, né? Tá. A linguagem empregada pela historiadora, que ela trata aí, marca-se pelo emprego de expressões fora do uso corrente, que lhe confere a plena formalidade. Opa, tem a plena formalidade? Não tem a formalidade aí. B, apresenta o uso de baixo calão. Ela chega a utilizar, a não ser a palavra merda aqui, mas ela não trata a entrevista com palavras de baixo calão, com xingamentos, né? Também não é. C, reveste de informalidade, sobretudo quando começa a discorrer sobre sua condição matrimonial. Opa, peraí. É um texto informal? Neste caso, essa entrevista torna-se uma informalidade. Então, gabarito correto da questão 2, letra C. Certo? Beleza? Vamos lá, vamos adiante.
Questão 3, olha aqui, vai falar, examine esta propaganda. Combustível legal. Próximo passo, uma lei que puna o sonegador. Olha só, sonegar e adulterar é ir na contramão do Brasil, honesto e justo. Os sonegadores de impostos devem bilhões de reais para todos nós. Os devedores contumazes que adotam o calote tributário como modelo de negócio não podem ficar impunes. Juntos, podemos acabar com eles. Chegou a vez de dizer não à sonegação. Olha só, ele trata esse texto aqui como uma propaganda, e ele é uma propaganda, né, digamos assim, uma propaganda de conscientização. Nós vamos ver anúncio de propaganda daqui a pouco, tá? Olha o enunciado da questão. Por ser empregado tanto na linguagem formal quanto na linguagem informal, o termo legal, olha, ele está observando aqui a palavra legal, né? Pode ser lido no contexto da propaganda, respectivamente, nos seguintes sentidos: lícito e bom, aceito e regulado, requintado e excepcional, viável e interessante, jurídico e autorizado. Digamos assim, uma questão que pode ser excluída já você não vai marcar. Requintado e excepcional. Peraí, o combustível é excepcional para a saúde? Tudo bem que nossos supermercados, abastecimentos, depende do combustível, né? Carregar esses produtos depende de motorista, caminhão, depende do combustível, mas não é o excepcional, né? Que não pode faltar, certo? Aceito e regulado? Poderia até ser, né? Mas o legal aí, no contexto respectivamente, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que tem que ser lícito, o combustível tem que ser lícito, né? Legal, autorizado, né? E ainda tem que ser bom, certo? Jurídico não deveria ser nem autorizado, porque quer dizer, legal, uma coisa legal já é jurídico, né? Autorizado, quer dizer que o uso do combustível depende de autorização, né? Ele não depende de autorização, ele é por si só legalizado, né? Todos precisamos do combustível, certo? Então, questão 3, gabarito correto, letra A, beleza? Vamos lá. Questão 4, leia o texto, a charge de Alberto Monte e os trechos a seguir, certo? Charles Baudelaire, poeta do século XIX, é autor do livro As Flores do Mal. Olha só, nele, seus poemas abordam temas que questionam as convenções morais da sociedade francesa, sendo por isso taxado como obsceno, como um insulto aos bons costumes da época. A partir dele, originaram-se na França os chamados poetas malditos. Pensa só, poetas malditos, né? Olha só, tem imagem de um poeta aqui, né? Uma figura qualquer, né? E lá, essas frases que estão aqui em cima, estão aqui embaixo. Quando te escreverem uma mensagem, visualize, mas não responda. O quê? A mensagem, tá? Assista às maratonas de séries dos dias úteis. Outra, coma bacon, né? E aí, para quem está dieta, não vai dar certo, né? Vamos lá. Sobre os períodos apresentados, é correto afirmar que, olha só, vamos direto ao assunto? Vamos lá. Quando te escreverem uma mensagem, visualize, mas não responda. Ele já fala aqui, ó. O primeiro apresenta um desvio da norma culta, pois utiliza a terceira pessoa nos verbos visualize e responda, certo? Mas utiliza o pronome da segunda pessoa, ti, sendo, contudo, adequado ao ambiente informal, porque o correto seria, quando lhe escreverem uma mensagem, visualize, mas não responda, tá? Gabarito correto na questão 4, letra A. Beleza? Essa questão de formalidade e informalidade, nós vamos ver uma questãozinha específica, que é a produção de texto, né? Proposta de redação. Muitos perguntaram qual é o tema. Qual é o tema? O tema é livre. Neste caso, o tema é livre, tá? Considere a variedade da língua informal nas situações adequadas de uso.
qualquer situação adequada de uso. Escreva uma redação na qual você crie uma situação comunicativa que valorize o emprego informal da linguagem. Pode ser uma piada, um texto de mensagem, um WhatsApp, uma música, um poema, uma tirinha qualquer. Sua redação deve apresentar essencialmente o quê? A linguagem informal. Ou seja, pode ser como você fala, pode haver algum erro na fala, pode haver, não tem problema, ela quer o uso informal, tá? Eu tenho como um exemplo básico aqui, essa aqui, ó, linguagem informal. Enquanto isso, em um lago próximo à cidade de Trindade, Goiás, João e Pedro se encontram. Olha o desenhozinho dele aí, ó. Pedro, no lago, diz: João, tá bom? Olha a informalidade. Tá bom? João responde: bom. E você, tá joia? Pedro pede: boia. João pergunta: com acento ou sem acento? Pedro repete: boia. Pedro morreu por conta do acordo ortográfico. Aí tem a tirazinha do lado aí, ó. Joga uma boia. Com ou sem acento? Coitado, né? Infelizmente, a ignorância pode levar alguns à morte. Então, por isso que a gente tem que tratar as coisas com mais serenidade, certo? Vamos lá. Então, esse é um exemplo de linguagem informal que eu trouxe para vocês, beleza? Vamos para a segunda parte lá da nossa lista de questões. Olha só, aqui ele pede o seguinte: leia o fragmento do conto Adão e Eva, de Machado de Assis. Acredito eu que vocês devem ter lido, né? É um conto que fala, obviamente, ele questiona alguns conhecimentos, né? A discussão da curiosidade, eles questionam a questão do convívio, Adão e Eva, a criação, que Deus criou Adão e Eva, criou os vegetais, o ambiente, a água, céu e tal. É um conto, tá? De Machado de Assis. Ele adotou, ele, digamos assim, adaptou a escritura bíblica para este ponto. Beleza? Vamos lá. Na questão número 1, ele diz o seguinte: o que gera o conflito no conto Adão e Eva é a discussão sobre o doce? O doce é, digamos assim, é algo chamativo para quem está naquela situação, naquele encontro. Beleza. Mas é o conflito? Não é. A discussão sobre a senhora do engenho? Também não é. A discussão sobre a curiosidade? Oh, peraí, eles estão curiosos. Sobre o quê? Né? Sobre a questão Adão e Eva. Então, questionamento de Dona Leonor ao Frei? Também não, é comum, é natural, né? O conhecimento do senhor Veloso sobre as escrituras? Não, eles não vão questionar sobre isso, eles não vão conflitar sobre quem conhece ou não conhece, mas esse conflito é gerado pela discussão sobre a curiosidade deles que estão ali em volta na reunião, apreciando o doce da dona Leonor, beleza? Então, nessa parte, gabarito correto, nessa questão número 1 é a letra C, tá? Discussão sobre curiosidade. Questão 2. A fim de que o próprio mal não ficasse a desesperança da salvação ou do benefício. No trecho, o que justifica a acentuação da palavra destacada é uma paroxítona terminada em ditongo, uma paroxítona terminada em vogal O, uma oxítona terminada com a vogal O, ou uma paroxítona e todas elas são acentuadas, uma paroxítona terminada em ditongo. E aí? Vamos ver? Antes de mais nada, benefício. Se você separar, vai ser benefício. Peraí, lá na regra tem lá na regrinha da situação gráfica tem ela quando termina em ditongo, né? Então, ela é um ditongo, certo? E tem a antepenúltima, né? No caso, a penúltima sílaba acentuada. No caso, o fi, benefício. Então, ela é uma paroxítona, certo? Terminada em ditongo. Gabarito correto, letra A. Questão 3. No trecho a seguir, há um discurso direto. Não é direito, não. É direto. Lá no início do primeiro verso, nós chegamos a trabalhar, tá, pessoal? Discurso direto, indireto e indireto livre. Eu, senhora minha,
Toco viola, respondeu sorrindo, e não mentia, porque era ensaine, né? Na viola e na harpa, não menos que na teologia. Beleza. Essa fala é de qual personagem? É da Dona Leonor, do Frei Bento, Seu Veloso, do João Barbosa, do Tinhoso. Olha só, e aí? Se você voltar lá, você vai perceber que essa fala é de quem? É do Frei Bento, né? Porque até mesmo porque quem, né, não menos que na teologia, quem fala é o seu Bento, tá? É o Frei Bento. Só uma curiosidade, pessoal. Quem é esse personagem tinhoso aqui, hein? Fica a dica para vocês aí, tá? Dica não, uma pergunta para vocês. Quem é o tinhoso no conto? Ah, tá. Quem assistiu o vídeo, obviamente, e responder essa perguntinha de quem é o tinhoso, tá? Eu vou fazer o compromisso de levar na escola e deixar lá uma caixa de bombom para quem responder, tá? Beleza? Tá, e todo mundo vai querer responder, né? Não, tranquilo. Mas vou dar um ponto a mais na média, beleza? A fim de que ao próprio mal não ficasse a desesperança da salvação ou do benefício. No trecho, as palavras destacadas estão acentuadas, pois são, respectivamente, ó, próprio, próprio, paroxítona, terminada em ditongo, certo? Benefício, opa, paroxítona, terminada em ditongo. Então, as duas são paroxítona e paroxítona, beleza? Questão 4 da segunda lista, está dos kits. Então, um lembretezinho, deixa eu falar para vocês. Informar aos alunos da segunda série que a lista de atividades ainda está disponível. Pessoal, a nossa listinha de 5 questões ainda está disponível lá no endereço que eu deixei no grupo, tá? Vale 10 pontos. Poucos fizeram, se não me engano, somente 26 alunos fizeram. Não esqueçam de colocar o seu nome e a sua turma. Gente, tem gente colocando lá, nome, segundo A. Nome, segundo B. Quem é esse aluno? Segundo A, segundo B? Não dá para entender, né? Tá? É o seu nome e a sua turma. Vão lá. Assistir esse vídeo até esse ponto, vão lá e faz. Eu vou deixar até sexta-feira, 17 horas, disponível o link da atividade. Certo? Vamos lá para a nossa a última lista, né? Última lista. Vamos ver. Olha aqui. Leia um fragmento, dando continuidade ao conto Eva e Adão de Machado de Assis. Vamos direto na questão? De acordo com a narração de Veloso, Adão e Eva, ao serem criados, foram caracterizados como bolos e sem alma, ruins e sem alma, belos e sem alma, ruins e sem alma, maus e sem alma, submissos e sem alma e impuros. E aí? Questão. Lá no texto já diz, né, de acordo com a narração, lá no texto já diz, né, que Eva e Adão são criados, ao serem criados, foram caracterizados como belos e sem alma. Gabarito correto, letra A. Vamos ver? Questão 2. Nunca até então viram ares tão puros, nem águas tão frescas, nem flores tão lindas e cheirosas, nem o sol tinha para nenhuma outra parte as mesmas torrentes de caridade. No trecho, o advérbio destacado nunca indica tempo, lugar, certeza, dúvida, negação. É óbvio, né? Que indica tempo. Pessoal, estude um pouquinho sobre advérbios, tá? Advérbios são elementos, digamos assim, são elementos importantes da língua portuguesa, tá? Enfim, estudar a classe gramatical toda é fundamental para a interpretação da língua portuguesa. Vamos ver. Questão 3. Vivereis aqui. No trecho, o advérbio destacado indica o quê, gente? Óbvio que é lugar, né? Então, gabarito. Atividade 2, gabarito, letra A. Atividade 3, gabarito, letra B. Vamos ver a 4. Agora, porém, embebiam-se na contemplação um do outro, ou na vista da natureza, que era esplêndida. No trecho, as condições destacadas são, respectivamente, o quê? Porém, já dá a ideia de que, gente, ela é aditiva, aditiva?
Não é, né? Ela só pode ser adversativa. Então, uma dessas três. Ou é aditiva? Não. É explicativa? Não. Então, ela só pode ser alternativa, né? Agora, porém, embebiam-se na contemplação um do outro ou na vista da natureza, né? Alternativa, certo? Então, questão 4, gabarito correto, letra C, beleza? Achei que fosse a última, mas não é. A última é essa daqui. Vamos lá. Aqui ele diz, dá continuidade ao conto de Machado de Assis. É um conto interessante, se você quiser depois assistir, tem ele na internet disponível completo, tá? Vamos lá. Questão número 1. Deixa eu abrir a minha aqui. Questão número 1. Diz o seguinte. Travessão, marca um diálogo. Bem dizia eu que o senhor Veloso estava logrando a gente. Gente, presta atenção. O uso do dicionário é fundamental na vida do estudante, não só do estudante, mas de todo cidadão comum. Seja ele pedreiro, seja ele carpinteiro, seja ele dona de casa, enfermeiro, médico, professor de matemática, tudo. Gente, o dicionário é importante, tá? Logrando quer dizer enganando, tá? Tem outra, obtendo também, tem um significado diferente, são sinônimos, tá? Pode ser enganando, tá? No trecho é possível perceber que Dona Leonor ficou impressionada com a narrativa, acreditou na história narrada, não entendeu a história narrada, não acreditou na história narrada, ficou surpresa com a história narrada. E aí? Vamos ver. Se é enganando, o significado dela enganando, quer dizer que ela acreditou na história narrada. Então, ela bem dizia eu que o senhor Veloso estava enganando a gente. Quer dizer que ela acreditou na história narrada, certo? Beleza. Questão 2, atividade 2. Então, o gabarito correto, número 1, é a letra B. Acreditou na história narrada. Coitada, e ela achava que estava sendo enganada, né? Dona Leonor, se tivesse acontecido, não estaríamos aqui saboreando este doce, que está, na verdade, uma coisa primorosa. No trecho, a palavra destacada está caracterizando doce. Portanto, morfologicamente, o doce é primoroso. É um substantivo, advérbio, um verbo, um adjetivo ou uma conjunção. Está vendo como as classes gramaticais caem nas questõezinhas básicas, né? Então, se dá qualidade, então é um adjetivo, tá? Gabarito correto da questão 2 é letra T. Vamos ver. 3 e 4 trata sobre sinônimos, tá? Sinônimos. Vamos ver lá. Dona Leonor, para que lhe desse mais doce, enquanto os outros convivas lavam um para os outros, embasbacados. Olha só, no trecho, o adjetivo destacado é o mesmo que ele está perguntando aqui, ó, embasbacados. O cara ficou embasbacado. Ficou alegre? Ah, que legal. Triste? Oh, meu Deus do céu. Receoso? Desconfiado? Não. Duvidoso? Né? Ou ele ficou surpresos, hein? Se ele ficou embasbacado, ele ficou surpreso em ganhar, em escutar aquela história ou ganhar um pouquinho a mais do doce, certo? Questão 4. Ouvi uma narração enigmática, ou, pelo menos, sem sentido aparente. Uma narração enigmática, um segredo, uma coisa nova, uma coisa diferente, né? No trecho, o adjetivo destacado poderia ser substituído sem prejuízo do sentido da palavra, pela palavra demagógica, encantadora, misteriosa, maravilhosa ou verídica. Bom, se é uma narração enigmática, só pode ser o quê? Misteriosa, certo? Bom, galera, então é isso aí. Mais uma lista vencida com sucesso, tá? Quero deixar claro para vocês que não vamos parar. Estamos em casa, mas não estamos parados. Pedindo para vocês, de vocês paciência, tá? Vamos pegar firme. Façam, cumpram com o compromisso de vocês, que nós vamos cumprir com o nosso compromisso, beleza? Olha só, deixa aí um grande abraço. Sexta-feira, fim de semana, curtam à vontade. Aproveita a família de vocês, tá joia? Fiquem com Deus e estudem, estudem, estudem. Por hoje é só, beleza? Um grande abraço, galera.